Nessa segunda videoaula, então, aqui já do módulo PHP, a gente vai estudar aqui sobre as tags, né, do PHP, que é a estrutura do código PHP, variáveis, strings e o que o PHP suporta, tá ok, pessoal? De início, a gente vai remover essas páginas HTML, tá? E aquela pasta que ficou salvo os arquivos lá de CSS e JS. Vou apagar as imagens também que estavam aqui, tá? E vou limpar aqui também o nosso CSS. A gente vai começar a entender o que, pessoal? Que o PHP, já que a gente vai construir páginas em PHP, a extensão tem que ser PHP. Então aqui, quando a gente vinha aqui em Create New e selecionava uma nova página em HTML, agora vai ser PHP, tá? Vocês podem ver que quando você cria uma página PHP, ele tem aquela estrutura de código HTML, né, que normalmente quando você abre uma página HTML, ele oferece também essa estrutura de código, que é aquilo que nós estudou no módulo de HTML, que HTML, Red, os meta, nesse caso que ele já identifica aqui que é para estar lendo nessa codificação, char7 UTF-8, que é o português, o title da página, você pode alterar aqui, ó, título da página, fecha o red e abre a body. É aqui que a gente vai estar colocando então o nosso código PHP, tudo bem, pessoal? Qual que é os primeiros comandos aqui do PHP? Primeira estrutura, né, quer dizer, do PHP. Existem algumas formas de você iniciar o PHP, pessoal, como menor, interrogação, PHP, dá uma quebra de linha, interrogação, maior. Assim você inicia um código PHP, tá ok, pessoal? Assim, também com o PHP você pode começar de outras formas, que seria somente o menor, interrogação, interrogação maior, tá? Essa vai ser a forma que a gente mais vai usar aqui no decorrer da videoaula, somente menor, interrogação, interrogação maior, tá? Ou você pode estar utilizando aqui com o PHP. Existem outras também que não é muito utilizada, tá? Mas eu vou até mostrar aqui para vocês como é que se faz. Mas antes disso, pessoal, vou explicar o porquê que quando a gente iniciou a aula lá no início, lá no módulo de HTML, a gente teve que vir aqui no servidor do AMP Server, selecionar a opção PHP, opções de PHP e ter selecionado essa opção aqui, ó, Short Open Tag. Porque se a gente não tivesse selecionado aquela opção, pessoal, em todos os códigos PHP a gente teria que estar colocando aqui o PHP, tá? Então é com aquela opção lá que a gente não vai precisar de estar ficando colocando esse PHP. Sem aquela opção lá, aliás, marcada aquela seleção lá, Short Open Tag PHP, né? Você pode só fazer esse pequeno comandinho aqui, ó, menor, interrogação maior, que ele já aceita, numa boa, o código PHP. Então a gente viu essa forma aqui, e existe uma outra aí que não é muito utilizada, que é o script language PHP, tá? Você fecha aqui, fecha script e aí você começa a programar em PHP. Não é muito utilizada, tá ok, pessoal? É mais interessante a gente trabalhar com aquela lá mesmo, mas você pode achar a forma que você preferir, fique mais fácil. Eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma aqui. Às vezes eu coloco a tag aqui PHP, mas em todo caso você pode estar trabalhando somente dessa forma. Então, essa é uma estrutura aqui de código PHP, que a gente teria que estar estudando aqui primeiramente, tá? Agora a gente vai ver como é que se trabalha com variáveis. Variável, pessoal, cifrão. Apertando o Shift e o 5, forma o cifrão. Para que serve a variável, pessoal? A variável serve para armazenar informações, como texto, algum valor. Ele serve para armazenar, para você estar mostrando essa informação na tela, por exemplo, com o eco, que a gente vai estudar aí nessa videoaula mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um nome que criei uma variável com o nome web. Essa variável web tem que armazenar
para mim, a gente coloca então aqui o web, né, igual, abre aspas, tá, pessoal, que é uma string, ponto e vírgula, a gente coloca aqui, olá, tudo bem? Então, o que aconteceu, pessoal? Essa variável web ficou responsável de armazenar esse texto aqui para mim. Olá, tudo bem? Só que nesse site, então, nessa mesma página, eu quero mostrar isso numa tela com o eco. É o eco que fica responsável de fazer a aparição, né, do que a gente guardou ali na variável, tanto o eco quanto o print, tá? Mas a gente vai utilizar mais o eco. E eu posso fazer o seguinte, colocar aqui, ó, variável web. Então tenta ver se vocês entenderam, pessoal. Isso aqui é uma variável que eu dei um nome para ela de web e ela tem um valor que é igual a olá, tudo bem? Então eu fiz que aqui nessa mesma página eu quero mostrar que seria no caso o eco a variável web. O que tiver na variável web vai aparecer aqui para mim nesta tela, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos salvar. Essa é a nossa primeira página PHP. Então, é index.php. Agora não é mais .html, é .php. Vamos salvar lá no nossa pasta raiz, no diretório www. Pasta curso está aqui dentro. Ok. Agora a gente vai voltar para o localhost e vamos ver lá como é que está. Vamos achar o nosso projeto curso, e está aí, ó. O que a gente colocou lá na nossa variável, que a gente deu um valor de olá, tudo bem? Apareceu aqui com um comandinho que é o echo. E a gente apareceu aqui, colocou variável web. A gente quer que mostre aqui, tá? Então, com esse comandinho aqui que é o echo, a gente consegue visualizar as informações guardadas dentro de variáveis. Se eu colocasse aqui, ó, web é igual a 10, precisa nem ter aspa, tá, pessoal, dessa string aqui, no caso. Se você colocar somente assim, ó, web é igual a 10, e eu salvar aqui, a gente for ver lá na página, ele vai mostrar para mim, ó, que web é igual a 10, né? Agora você pode fazer o seguinte também, você pode estar colocando aqui também nessa variável a junção de duas, por exemplo, web2, vou criar outra variável com o nome de web2. Aí eu coloco aqui 20, ponto e vírgula. Então a gente cria uma variável, né? Nós dá um nome para essa variável. Essa variável, pessoal, vocês viram aqui que eu coloquei web2. Por quê? Porque eu não posso colocar também aqui 2web. Uma variável não pode começar com um número. Ele sempre tem que começar por um nome, em seguida, se você quiser, um número. Ou ele pode começar também aqui com um underline, tá ok? Não começa então com números, a variável. A gente colocou então aqui web2. Então eu criei aqui a web2. Eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar aqui do lado desta web, que é a variável web que a gente criou, e vim aqui colocar web2 e salvar, ele não vai reconhecer. Aliás, ele até reconheceu aqui, porém não seria o que a gente estaria querendo mostrar aqui. Nesse caso você pode estar dividindo aqui também pela vírgula, que aí sim ele faz a leitura, né, normal, ou você pode tanto dar o espaçamento, porém se você fazer a junção delas aqui, ela também vai funcionar, só que a gente quer falar sobre concatenação, que é juntar uma com a outra. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei echo variável web, ponto, que é a concatenação dessa variável com a variável 2. Então eu fiz a junção de duas variáveis. E se eu atualizar a página, vai ficar assim, ó, 1020, tá? Isso no caso que seria duas junção de duas variáveis, uma com a outra. Agora se a gente vir aqui fazer, por exemplo, um cálculo, né? Que essas duas variáveis que a gente tem aqui, que é os tipos de dados que a gente pode estar trabalhando aqui, que no caso a gente colocou aqui um texto, agora a gente colocou números. Eu vou criar uma variável aqui que vai se chamar cálculo.
Essa variável, pessoal, ela vai ficar responsável de fazer o cálculo, por exemplo, aqui para mim como eu tenho dois números, dessas duas variáveis. Então o que eu faço aqui? Coloco variável, dei o nome para ela de cálculo, coloco aqui um igual. Então o que eu quero somar aqui nesse caso? Eu quero somar a variável web com a web2. Então vou colocar aqui variável web mais, quero fazer um cálculo de mais, variável web 2. Ponto e vírgula, para fechar. A gente vai salvar aqui. Vou atualizar aqui a página. Ficou aqui em branco, que a gente esqueceu um pequeno detalhe de dar um eco para exibir na tela o que a gente quer que apareça. Então eu quero que apareça, eu quero que a variável cálculo faça para mim o cálculo do valor da web, né, que no caso seria 10, mais o valor da web 2. E quero que ele apresente aqui para mim o cálculo. Então, eco cálculo. A gente atualiza e está aí para nós, 30, o valor. Esse é o tipo de dado também que é suportado pelo PHP, que no caso a gente estaria fazendo um cálculo. E se eu colocasse sinal de menos aqui? Também vai fazer, a gente até vai estudar mais para frente aqui, que no caso é operadores. Então, a gente fez o que? A gente fez aqui variável 10 menos a variável web2, no caso aqui deu menos 10. A gente viu então nessa aula aqui como que é as primeiras tags aqui do PHP. A gente trabalhou aqui também com as variáveis, as strings, tá? Caso você queira estar utilizando aqui nesse caso. As strings, a concatenação, tá? Que era o ponto lá que fazia a soma, a junção de duas, né? No caso que eu coloquei aqui variável cálculo, ponto. Vamos colocar aqui o web e vamos atualizar a página lá, ele vai fazer a junção dos dois aqui para nós, tá? Você pode também estar fazendo aqui com a string, tá colocando aqui, por exemplo, aqui a gente usou um tipo de aspas duplas, né? Se a gente colocar aqui aspas simples, pessoal, tem uma pequena diferença aí que ele vai fazer. Se a gente colocar uma aspa simples ali, ele vai fazer o seguinte, ele não vai fazer a leitura daquela variável que a gente criou, por exemplo, é a cálculo, né, que a gente fez aqui. A gente queria apresentar ela aqui. Se a gente colocar, a diferença de você colocar uma aspa simples é que ele vai fazer a leitura do que você colocou ali mesmo. No caso eu coloquei ali um sinal de dólar, né, e o nome cálculo. Como eu coloquei esse valor no eco, ele faz a leitura então para mim do que está ali. Então ele fez cálculo, como tem uma concatenação aqui com a variável web, ele mostrou aqui para mim cálculo 10, que no caso é o valor da web, né? Então a diferença é essa, pessoal, de você estar colocando aqui numa string a variável dupla e a variável com a string com uma aspa simples, que ele vai fazer a leitura do que está realmente dentro daquela string. Se você colocando a dupla, ele vai fazer a leitura do que você quer fazer o cálculo, do que você quer mostrar mesmo. Então, no caso aqui, eu quero mostrar a variável cálculo, então ela tem que ficar dentro de uma variável aqui, que a gente deu o nome aqui de cálculo, ela fica aqui variável cálculo, e como a gente quer apresentar ela na tela, a gente quer mostrar o valor dessa variável na tela, a gente coloca entre aspas duplas. Se a gente quisesse fazer somente a leitura do que seria isso, só colocar aspas simples aqui que ele mostra na tela. Vamos salvar aqui para vocês voltarem a ver a diferença, tá? Então ele deu aqui para nós, só tirando esse valor aqui que é o valor da web, e apresenta ali para nós. Então a gente viu como trabalhar com tags, variáveis, strings, a concatenação, que é a junção de duas, e os tipos de dados, tá? Que a gente pode estar colocando aqui também. Olá, tudo bem? Como isso aqui é um texto, pessoal, um tipo de dado texto, a gente tem que colocar entre as aspas, para ele poder ler aqui para nós. Então a gente colocou aqui, ó, 20. Olá, tudo bem? E é assim que funciona, tá ok, pessoal? Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço.